Esse é mais um episódio aqui do Faz Mais Simples. A gente criou essa forma de contato com os clientes, com os amigos, para falar de um jeito diferente, um jeito de conversar de forma clara, objetiva, tentar não usar juridiquês, né, Sibeli? Então, a nossa ideia é fazer mais um bate-papo. Hoje a gente tem aqui comigo, no Faz Mais Simples, do segundo episódio, a Maria Cibele. Ela é nossa sócia da área previdenciária, é professora, doutora, mestre também no tema, e também está comigo lá sempre na consultoria trabalhista do Faz Advogados. A pergunta que foi colocada para a gente nesse Faz Mais Simples hoje é se a empresa pode ser obrigada a fornecer o teste do Covid-19. Esse tema, muitos devem estar perguntando, poxa, por que esse tema surgiu, né? Não passava pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. Sim, gente, está acontecendo. Desde o ano passado, quando as empresas fecharam e começaram a retomar suas atividades de forma presencial, muitos sindicatos, especialmente dos bancários espalhados pelo Brasil todo, começaram a entrar com ações civis públicas. O sindicato pode entrar com ação civil pública, pleiteando, dentre vários pedidos, pleiteando que as empresas, já que estão querendo que volte a trabalhar, as empresas ofereçam o teste do Covid. Não estamos falando de vacinação, estamos falando do teste do Covid. E, por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho realmente a gente começou a ver que vários casos em que a Justiça do Trabalho passou a condenar as empresas, determinando, seja de forma liminar, deferindo a tutela antecipada, ou também por sentença, como se isso fosse uma obrigação da empresa. As decisões de segunda instância e do TST começaram a surgir, daí a necessidade que a gente viu em trazer o tema para vocês, né? Dentro daquela ideia de que o juiz, a primeira instância, sempre cabe recurso. Então, a resposta a essa pergunta, para ficar de forma muito clara e posicionada, a grande maioria das decisões que a gente vem tendo, inclusive no escritório, são no sentido de reformar essa decisão, dizendo que não, as empresas não são obrigadas a fornecer o teste do Covid. E por alguns motivos, né? As decisões que a gente conseguiu já aqui, posso citar como amostragem, uma decisão do Espírito Santo, recentíssima, a decisão do próprio TST, que cassou uma decisão do 15ª Região, que é Campinas, a decisão também do Tribunal do Piauí, que é a 22ª Região, todas essas decisões que reformaram a decisão de primeira instância, determinando, então, que a empresa não é obrigada a fornecer esse teste do Covid. O primeiro argumento que a gente tem para colocar para vocês é que não há lei, né? Não há lei que obrigue. Então, a gente chama isso de princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer, nenhuma empresa é obrigada a fazer algo que não seja decorrente de lei. E também é importante colocar, estou partindo do pressuposto de que não existe uma convenção coletiva da categoria determinando que as empresas vão fornecer o teste do Covid. Porque se existir uma convenção, aí existe uma lei entre as partes. Mas eu não conheço ainda convenção determinando isso. Então, se tiver convenção, tem que fazer sim. Mas a maioria das empresas não tem os casos que a gente analisou, não tem essa convenção. Há outras medidas muito mais efetivas, os próprios julgados estão mostrando que eles citam como exemplo, olha, você não precisa fornecer teste do Covid para as pessoas, você pode adotar o home office, você pode fazer um afastamento preventivo do pessoal que estiver em grupo de risco, alguém que apresente qualquer sintomas das doenças, é muito mais efetivo isso como combate à doença do que fazer o teste, porque eu fiz o teste hoje, amanhã, daqui a 2 horas não quer dizer que eu não tenha pego a doença, né? Então, Eficácia pode ser questionada, né? a eficácia mesmo é questionada pelos tribunais. O artigo 200 da Constituição Federal, ele mesmo diz que o Sistema Único de Saúde, é o SUS, que tem que fazer esse tipo de trabalho, não as empresas, né? E tem até uma recomendação do Ministério Público, uma portaria, né, Sibeli? Não, a nota técnica. Uma nota técnica. Isso, é número 11 de 2020, que está determinando que quem tem que fazer isso é hospital, é serviço de urgência, emergência, unidades de pronto atendimento e tudo mais. É a proteção, a Então, vamos lá. manutenção do meio ambiente de trabalho seguro, né, do meio ambiente como um todo e especificamente no meio ambiente de trabalho. E aí existe uma recomendação de disponibilização de testes nos lugares onde há maior frequência de pessoas, de pacientes que têm um risco maior à Covid, como os hospitais, os pronto-socorros, unidades de urgência e emergência,
onde o contágio pode ser maior e a eficácia dessa testagem ser efetiva, né? Então, a recomendação é para que os testes sejam disponibilizados nessas unidades, e é uma recomendação, não é uma imposição, até pelo custo que ele tem, se comparado com a eficácia e com a repercussão que isso pode dar para garantir o meio ambiente de trabalho seguro, né? Claro, vamos imaginar que alguém poderia perguntar, mas eu tive aqui uma decisão e o que eu faço agora? Você tem que interpor um recurso ou entrar com um mandado de segurança. Se a decisão for liminar, cabe mandado de segurança, com os argumentos que a gente está dando aqui para vocês. E se se a decisão foi por sentença, você tem lá o artigo 14 da própria Lei de Ação Civil Pública, permite que você requeira um efeito suspensivo nessa decisão, já que uma decisão que manda as empresas comprarem e fornecerem para os seus empregados teste do Covid é uma decisão que poderá causar danos irreparáveis. Você imagina uma empresa com 1.000, 2.000 empregados, o custo que isso vai ficar, e isso não está no budget, não está nos riscos da atividade de qualquer empresa. Então, Cibele, eu queria te provocar um pouco aqui, posso? Vou fazer umas perguntinhas. Deixa eu só fazer mais uma complementação aqui no que você estava lá. dizendo. Além dessa questão dos recursos que a gente pode ter nesses processos judiciais, é importante avaliar o contexto da condenação, né, Luiz? Porque elas podem ter um caráter discriminatório também, porque essas decisões não necessariamente terão uma abrangência nacional, e as empresas que têm filiais, elas podem impor uma decisão discriminatória para um grupo de empregados, ou de uma determinada área, de uma determinada filial, o que pode gerar um constrangimento maior em relação a esses empregados, não só pelo direito de privacidade que eles têm de serem ou não submetidos a esse tipo de testagem, mas também em relação à abrangência da condenação. Como exemplo, você deu 2.000 empregados, mas eu posso estar pegando uma filial que tem 50, 100 empregados, né? Claro. Seria uma postura discriminatória em relação ao resto da empresa, dos demais empregados. Agora, vamos tentar desconstruir um pouco os fundamentos das decisões que condenavam, né? Só para a gente ajudar quem está aqui assistindo. Bom, vários juízes, as sentenças que eu pude ler, eles fundamentaram na dignidade da pessoa humana, um princípio constitucional, mas isso se aplica em qualquer norma trabalhista, né? Não me parece muito efetiva, mas aí eles se baseiam nas NRs, basicamente a NR7 e a NR9. Você concorda, Cibele, que você possa aplicar a NR7 e a NR9 para um caso de teste de Covid? Não, eu sou contrária a esse posicionamento, porque tanto a NR7 quanto a NR9, eles tratam de situações e de condições da empresa vinculadas à saúde ocupacional, a questão de segurança ocupacional, ao PPRA e ao PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e de Prevenção de Risco Ambiental. Esses documentos, eles visam proteger o meio ambiente de trabalho daquela empresa, em relação aos riscos que aquele trabalho oferece aos empregados, aos trabalhadores da empresa. Então, eu não estou tratando de um risco social, como que a gente está tratando hoje, a gente trata de uma pandemia, né? De um risco mundial que não é relacionado a um ambiente de trabalho, o exercício de uma determinada profissão ou função, né? Mesmo tratando da questão dos hospitais, dos laboratórios, há uma exposição maior ao risco de contaminação, mas nós temos laboratórios de alta tecnologia no desenvolvimento de doenças, de estudo de vírus, de bactérias, há muitos anos, e não tem esse tipo de contexto de prevenção de risco no PCMSO ou no PPRA. Para se tratar de um risco geral, é muito comparado com a questão do contágio da gripe, tá? Eu não tenho como saber onde contaminou exatamente, em que momento, por que razão. Então, eu não tenho como inserir isso num documento ocupacional da empresa, porque o risco não é da empresa. Esse colaborador pode ter se contaminado, sim, prestando serviço, mas ele pode ter pego na casa dele, no deslocamento, num restaurante, num comércio, né? Então, claro, esse risco não é da empresa, e por isso não pode estar relacionado num PPRA ou num PCMSO. Então, eu acho que você puxou um gancho importante. Explica para a gente. Então, você está me dizendo que, e eu concordo com isso, que o Covid não é uma doença ocupacional. Tem alguma exceção? Como é que funciona isso? Não, na verdade, para se caracterizar como uma doença ocupacional, a gente precisa caracterizar o nexo causal. Então, precisa saber em que momento houve aquela contaminação, qual foi a razão. E, tal qual a gripe, o Covid-19 não é caracterizado como doença ocupacional em nenhuma função. E quando a gente fala aqui em doença ocupacional, a gente está tratando de um conceito mais amplo,
onde abrangemos doença do trabalho, doença ocupacional, doença do trabalho, doença profissional e o acidente de trabalho. Então, são aquelas doenças que são originadas pela atividade propriamente exercida, pelo ambiente de trabalho ou um acidente. E em relação ao COVID, nós não temos a caracterização em nenhum desses conceitos legais. Não temos como comprovar o nexo e não temos a presunção desse nexo, porque perante o INSS, a gente tem uma questão que chama o nexo técnico previdenciário. São doenças presumidamente decorrentes da atividade ocupacional. E para o COVID a gente também não tem essa comprovação, essa previsão. Então, em relação à COVID, ele não é enquadrado como doença ocupacional, nem pelos enquadramentos legais que estão nos artigos 19 e 20 da Lei de Benefícios, a 8.213 de 91, e nem por nexo presumido na questão do NETEP. Então, só será caracterizada como uma doença ocupacional se efetivamente for comprovado o nexo entre o dano, porque se for uma contaminação assintomática não vai gerar uma doença ocupacional também, né, porque tem que ter o dano para caracterizar o acidente de trabalho, e o trabalho exercido. Então, é uma situação difícil, os processos judiciais têm discutido isso, de quem seria o ônus da prova de comprovar o nexo, né? Entende-se que o empregado não consegue fazer essa prova, mas a empresa não tem como monitorar 24 horas o empregado para saber por onde ele andou. Recentemente vi discussões, saiu até uma matéria no Valor, agora essa semana, tratando dessa questão do enquadramento da Covid como uma doença ocupacional, e, salvo engano, é nessa reportagem que há uma decisão descaracterizando a caracterização do nexo, porque foi constatado nos autos que o pai da reclamante faleceu um pouco antes dela ser contaminada. Então, seria muito mais provável que ela tivesse adquirido a doença do pai que morava com ela do que do ambiente de trabalho. Então, essa caracterização, diferente de todas as outras que envolvem acidente de trabalho, ela é muito mais ampla, porque ela não envolve só a análise do ambiente de trabalho, ela envolve uma análise da rotina daquele trabalhador e do seu ambiente pessoal e social. Tá. Porque a caracterização pode vir de qualquer forma, né? De qualquer lugar. Exato. A contaminação. E a previsão da lei previdenciária é de que em casos de endemia, se fosse endemia, já não seria uma doença ocupacional. Em pandemia, mais do que isso, né? Qual a diferença de endemia para pandemia, para o pessoal que está assistindo a gente? A endemia, ela é restrita, né? Então, quando a gente pega a dengue na região norte do Brasil, por exemplo, é uma doença cíclica, que rotineiramente abrange um número maior de contaminação naquela região. Então, é uma endemia porque aquele lugar oferece o risco de contaminação. Então, se você for viajar para a região norte, você pode ser contaminado. Mas se você for um pesquisador que foi lá pesquisar um determinado peixe no Rio Amazonas e voltou com dengue, você tem uma chance maior de ser caracterizada como uma doença do trabalho. E a lei não previu uma pandemia porque a gente não teve essa realidade. O legislador ele tem que adequar a norma à realidade que ele conhece. E acho que nem os nossos piores pesadelos a gente poderia imaginar um cenário como o que a gente tem hoje, com a amplitude e com a gravidade, né? Então, logicamente, se ela exclui da caracterização de acidente de trabalho a doença endêmica, não tem como não chegar na mesma conclusão em relação a uma pandemia como a gente segue hoje, né? Então, agora, já tem uma questão legal excluindo essa caracterização como acidente do trabalho. Sibeli, fiquei pensando aqui que você estava falando, vamos imaginar que então, a empresa recebeu uma sentença que o juiz determinou que se faça o teste do COVID, como aconteceu para banco, já aconteceu para escolas, shopping, professores, né? Mas vamos imaginar que ela não recorreu, ela aceitou isso, tá? Só para complicar um pouquinho mais. A empresa pode, você entende que a empresa pode forçar o empregado a fazer o teste do COVID? Eu entendo que ela não pode forçar o empregado, ela não tem essa força, ela tem que disponibilizar, porque provavelmente a decisão judicial vai dizer, olha, você tem que testar, e eu vou ter que demonstrar em juízo a minha boa-fé e o cumprimento da obrigação, então eu vou comprar os testes, eu vou ter as notas fiscais de compra, a validade, a disponibilidade desses testes para os trabalhadores que se interessarem serem submetidos a ele, mas eu não posso obrigar ninguém. Tem pessoas que não vão querer realizar o teste em razão do direito da privacidade constitucional, mesmo que você já trouxe, outro por motivos religiosos ou pessoais, a empresa não tem como bater de frente. Então, se realmente for um risco iminente, se a pessoa estiver efetivamente demonstrando os sintomas,
a empresa tem outras ferramentas para proteger os demais se houver uma dúvida em relação à contaminação daquele trabalhador. Como você mesmo já referiu, pode colocar em home office, pode dar uma licença, um afastamento preventivo, ou pode direcionar esse trabalhador para o médico do trabalho. E aí a conversa é diferente, pode ser um requerimento do médico do trabalho pelos sintomas que ele apresente, pelo risco que ela representa perante os demais colegas, né? Mas aí seria uma relação, não da empresa diretamente com o empregado, mas no âmbito médico, privado, numa relação médico-paciente, ainda que se trate do médico do trabalho. Imaginando aqui a empresa que comprou os testes porque o juiz mandou, né? E aí ele cria a norma interna de fazer o teste e quem se recusar aplica a justa causa. Tá errado isso, né? Não é para sair fazendo isso. Não, não é. Tá. O risco de decisão é maior do que do descumprimento, né? Porque a gente vai mostrar boa-fé. E é uma relação bilateral. A justiça está impondo uma obrigação à empresa de comprar o teste e de testar. Só que para o teste ser realizado, tem que ter disponibilidade do empregado em se submeter ao teste. Agora, se ele se recusa, eu tenho que ter alguma forma de formalizar que o empregado está se negando a realizar o teste, que não fui eu que me omiti em oferecer e disponibilizar o cumprimento. Cibele, e você, o que é, bom, tirando então, a gente acabou de concluir aqui que a gente entende que as empresas têm que recorrer, que as chances são enormes de vocês conseguirem reverter essa decisão, não deixem de fazê-lo, mas o que a empresa de fato é obrigada a fazer? Quer dizer, a gente acabou de perceber que o teste do Covid não é obrigação, mas o que é a obrigação da empresa? A empresa tem que necessariamente manter um ambiente de trabalho seguro e salubre para os seus empregados. Então, agora, depois da pandemia, quando a gente teve essa onda de retomada, está voltando agora, né? As empresas tiveram que instituir um plano de retomada, um programa de retomada ao trabalho e demonstrar que está cuidando dos seus empregados, dos seus clientes, do meio ambiente de trabalho para evitar a contaminação. Então, tem que fornecer os EPIs, que hoje são o álcool em gel, máscara, aferição de temperatura, limpar sapato, propé, sei lá. Então, ela tem que demonstrar que ela adquiriu esses equipamentos, que ela disponibilizou e impôs a obrigação desse cumprimento, que ela tem regras internas de orientações da utilização correta desses EPIs. Ela tem que mostrar que ela está atuando ativamente para prevenir a proliferação da contaminação. Isso vai demonstrar a fé da empresa. A gente tem um artigo e o fundamento disso, para quem está nos assistindo, que é de RH, está na própria Convenção 155 da OIT, que tem força constitucional, porque ela foi ratificada pelo Brasil, né, com o decreto 10.088 de 2019, ela determina, é o item 3, artigo 16, que determina que você tem que fazer toda essa prova da boa-fé, né, que a gente chama. No Brasil, as empresas têm que provar a boa-fé, porque a presunção é de má-fé, é incrível isso. Mas o fornecimento dos EPIs, as escalas de revezamento, o rodízio dos profissionais, o home office, tudo que você fez para proteger o seu público interno, é importante que vocês tenham evidências, né? Então, acho que... A documentação é a palavra do momento, né? Continua sendo a palavra do momento. Tudo tem que ser documentado para ser comprovada essa boa-fé, né, Luiz? Então, a compra dos EPIs, a estipulação dos turnos, os contratos de home office, tudo isso são evidências para a gente comprovar a boa-fé da empresa. Então, eu acho que assim, resumindo um pouco para o pessoal que tá assistindo, de fato isso aconteceu, tá? Tem muitas sentenças aí condenando as empresas a fornecer. Nós aqui do FAS Advogados entendemos com bastante fundamento que não cabe, não tem amparo legal para isso, e os fundamentos dos juízes das sentenças, na verdade, representaram um contorcionismo jurídico para obrigá-las a... Infelizmente, tem juiz que gosta de legislar. Criou uma lei que a empresa não é obrigada a cumprir. E fica aqui, então, essa dica nossa, cumprindo aqui a nossa ideia do Faz Mais Simples, né? Queria agradecer, Cibele, a sua participação, dizer que a gente está super à disposição de vocês. Nós temos uma área no escritório que só está bastante antenada com as atualizações para isso. O que quem a gente puder ajudar, basta nos procurar, e a gente se vê no próximo episódio mais para frente aí com algum outro tema diferente, atual, do direito do trabalho. Eu agradeço a participação de todos, fico à disposição. O pessoal que quiser, tem os nossos contatos aí no LinkedIn, no site do Faz Advogados, tá bom? Um abraço a vocês.
Obrigada. Tchau, tchau.